aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISM 1. A gente está falando aqui do módulo 2, aqui do lado do módulo 2, Natureza e Tecnologias. Agora a gente vai falar sobre classificação climática e suas aplicabilidades, né? Porque aí a gente já está andando, né? Demos continuidade aos nossos quadradinhos, né? Então andamos aqui para o segundo quadradinho do tópico estruturante, Natureza e Tecnologias, tá? Seguindo agora, a gente vai entender primeiro o clima. Primeiro a gente precisa entender o básico do básico, tá? Para depois a gente lembrar quais são os climas de fato do Brasil que podem aparecer na sua prova do PISM este ano. Vamos lá? Climatografia é uma disciplina científica que estuda o clima de uma região ao longo do tempo. Então presta bem atenção. Há uma grande diferença. Principalmente quando a gente vai pensar quem estuda o clima, que é diferente de quem estuda o tempo. Olha bem, diferentemente da meteorologia, que se concentra nas condições climáticas em períodos mais curtos, ou seja, quem estuda meteorologia estuda o tempo, né? Então estuda aquelas condições específicas em um momento determinado. Então tem lá o rapaz do tempo, o garoto do tempo, garota do tempo, menina do tempo que fala no jornal, lá na televisão, aparece, mostra as principais temperaturas, médias, mínimas, máximas. A máxima em Volta Redonda é tanto, a mínima vai ser tanto. Né? Mostra a previsão do tempo. Esse é o meteorologista. Ele estuda o tempo. Tá? Não o tempo do relógio, mas o tempo climático. Já o climatologista, ele vai estudar o clima. Ele vai estudar a longo prazo os efeitos do clima, dos elementos e dos fatores climáticos. Tá? E é isso que a gente precisa recapitular antes de entrar de fato quais são os climas do Brasil. Tá bom? Então, o clima refere-se a uma média de condições atmosféricas de uma região, enquanto o tempo se refere a condições específicas em um momento determinado. A climatografia ela busca estabelecer essas médias ao longo do período prolongado. Geralmente, aí, por volta de 30 anos, são feitas essas medições, né? Então, ao longo de 30 anos, é medido ali para ver se mantém ainda a mesma estrutura, tá bom? A climatografia utiliza várias classificações para caracterizar os climas. E algumas classificações passam pela Köppen-Geiger, que divide os climas em 5 grandes grupos: tropical, seco, temperado, frio e polar. E é o que a gente vai usar aqui, tá? Bom, vamos lá então entender primeiro que todo alerta climático, todo alerta e toda previsão do tempo feita no nosso país, ela é determinada, feita, divulgada e apresentada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Então, o INMET. Todo mundo tem acesso a esse site, todo mundo tem acesso a essa estrutura, é do governo federal, tem vários satélites, várias informações importantes, várias centrais de meteorologia que fazem essa supervisão e a gente consegue ter acesso a todos esses dados, tá? Isso é interessante ver, por exemplo, num dia de chuva. Bom, começou a chover, deixa eu ver se essa chuva vai ficar muito tempo, se ela vai ser muito intensa. Eu vou lá no site do IMET, vejo lá a estrutura da movimentação do vento, velocidade do vento. Ele já faz uma previsão, ele faz um videozinho pra gente mostrando com a previsão da velocidade do vento, com a previsão do volume de chuva, quanto tempo essa chuva ainda vai ficar aqui em cima. Então eu consigo ver o mapa e a chuva, a nuvem de chuva se movimentando sobre esse mapa. Eu posso ver se vai ficar muito tempo, se vai demorar muito tempo para ela ir embora, quanto volume de chuva ainda tem para cair. Então a gente tem ali uma média, né, dessa previsão do tempo aí, bem interessante de ser observada. É um estudo extremamente importante, por exemplo, para alertas climáticos, tá? Bom, entendendo isso, a gente vai entender agora quais são os elementos do clima. Os elementos do clima são temperatura, precipitação, umidade, vento e pressão atmosférica. Beleza? Anota isso, por favor. Temperatura, precipitação, umidade, vento e pressão atmosférica. O clima pode variar bastante de um lugar para o outro e é influenciado pelo fator climático. Então, elementos climáticos são temperatura, precipitação, umidade, vento e pressão atmosférica. Já os fatores são aqueles que mudam de fato o clima. Então, latitude, né, das linhas horizontais aqui dos paralelos. Lembra que eu falei que os paralelos têm uma função de separar faixas climáticas, eu falei isso no módulo 1, tá? A altitude, ou seja, a altura, quanto mais alto na troposfera, menor é a temperatura. Ou seja, no Rio de Janeiro é mais quente que em Volta Redonda. Volta Redonda é mais quente que Juiz de Fora, que está acima de Volta Redonda.
Então, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Isso para a troposfera, ou seja, para a primeira camada da atmosfera que nós vivemos, nós respiramos, estamos nela, tá? Proximidade do mar, ou seja, tem relação aí direta com a altitude, mas também com a maritimidade, continentalidade, brisa marinha, brisa terrestre, tá? Isso aí são outros fatores. Correntes oceânicas e a própria vegetação. Ou seja, quanto mais vegetação, mais regulada vai ser a temperatura. Quanto menos vegetação, mais regulada a temperatura, mais elevada é, tá? Elementos do clima, então, detalhadamente: temperatura, médio grau de aquecimento da atmosfera. Umidade, refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar. Pressão atmosférica é o peso da coluna de ar sobre uma área. Precipitação, aí obviamente é chuva, né? Pode ser chuva, neve, granizo e outros. E o vento refere-se ao movimento do ar causado pelas diferenças de pressão atmosférica, né? A coluna mais pesada empurra a coluna mais leve. Então, o vento influencia na distribuição do calor e da umidade. Quando a gente tem, por exemplo, o relevo, ele vai barrar parte desse vento, que vai barrar parte dessa umidade. A gente vai ver tipos de chuva, por exemplo, surgindo a partir daí, tá bom? E fatores do clima: latitude. A distância em relação à linha do Equador afeta a incidência de radiação solar. Né? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente fica, na região tropical e região equatorial. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, já falei isso aqui, né? E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, o relevo é um fator do clima, né? Não um elemento do clima, é um fator. Por quê? Porque ele é fundamental para barrar nuvens de chuva, gerando chuva orográfica, chuva de relevo, né? Barra também a movimentação de ventos, o que vai evitar que alguns ventos carreguem, por exemplo, a nuvem de chuva para outras áreas. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem o Planalto da Borborema, que impede a entrada de nuvens de chuva no Nordeste brasileiro, chovendo apenas no litoral do Nordeste, impedindo que essa chuva chegue ao sertão nordestino, fazendo com que a gente tenha um processo de arenização do solo, desertificação da caatinga, tá? Então tem tudo uma coisa ligada na outra. Essa quantidade de chuva no Nordeste, principalmente no litoral, é fundamental para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, tá? Mas quando ela não consegue passar pelo Planalto Borborema, que o Planalto barra, ela não chega para o sertão nordestino, que poderia estar produzindo frutas, como uma parte do sertão produz frutas ali na região do Ceará, tá? Mas não consegue em todo o sertão. Por isso a gente tem, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco sendo fundamental para a produção agrícola, para a sobrevivência das pessoas na região, para evitar a seca. E a seca ela existe ali por causa de um planalto que barra a chuva e evita que a chuva chegue ao sertão, tá? E aí tem dois nomezinhos legais que eu gosto de tratar em aula, que é o sistema de barra-vento e sota-vento, que é o seguinte: quando essa nuvem de chuva bate no relevo e ela precipita, e ela vira uma chuva orográfica, uma chuva de relevo, o lado do morro, o lado do relevo que recebe a água da chuva, ele é chamado de barlavento, porque ele barra o vento. É uma nomenclatura feita por portugueses, né? E o lado que não recebeu a nuvem de chuva, só recebeu o vento depois que o vento conseguiu passar, levando o restante da nuvem seca, né? A nuvem já com pouca umidade, quase não tem possibilidade nenhuma de precipitação, e esse lado do morro é chamado de sotavento, né? Porque do lado dele não tem mais nada a não ser o vento. Então é barlavento e sotavento. Barlavento é onde recebe a nuvem de chuva com a chuva orográfica, que muitas vezes pode causar deslizamento, e o lado que só tem vento, que só vai receber a nuvem vazia, é o lado do sotavento, e aí é um lado seco, não recebe umidade e que não vai receber produção agrícola, tá bom? Esse é o relevo, né, importante como fator climático. Além disso, nós temos as correntes marítimas, quentes e frias, que influenciam aí a temperatura e o regime de chuva, obviamente, né, que quando a gente recebe um vento marítimo, a gente vai receber mais umidade, vai aumentar o regime de chuva, tá? Continentalidade e maritimidade são áreas próximas aos oceanos que tendem a ter clima mais ameno por causa da umidade, e as áreas mais afastadas, elas têm maior variação de temperatura e são climas mais secos. Vegetação, a cobertura vegetal influencia na retenção, e a gente tem que lembrar, por exemplo, de ilha de calor, é um tema de PISM 2, mas ilha de calor é aquela ilha, aquela relação da temperatura elevada no centro urbano e menos elevada nas áreas periféricas. Exatamente porque nas áreas periféricas eu tenho menos concreto, menos asfalto, coisas que absorvem calor, né? E mais vegetação. Então, cidades como Teresina, no Piauí, tem árvores em todo o centro urbano para evitar o aquecimento da cidade. A cidade mais quente do Brasil, né? A capital mais quente do Brasil é Teresina. Teresina tem várias árvores espalhadas pela capital, exatamente para reduzir e controlar o clima, controlar a temperatura na cidade capital do Piauí,
tá? Bom, indo para essa relação, o tempo, então, se refere às condições da atmosfera no momento, enquanto o clima vai referir ao tempo e à medida média das condições atmosféricas de uma região a longo prazo, e como eu falei, geralmente 30 anos ou mais, tá? Seguindo essa ideia, a gente vai falar de climas do Brasil agora, e entendendo que vários geógrafos, vários estudiosos, climatólogos estudam o Brasil há muitos anos para entender os climas, entender as faixas climáticas. Aí o Brasil está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Existem faixas do Brasil abaixo do Trópico de Capricórnio, existem faixas do Brasil acima da linha do Equador, mas a maior parte do nosso país está no meio do caminho, está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Praticamente todos os estados do sul, exceto o norte do Paraná, tá? Estão na região subtropical. A gente tem um pedacinho ali do sul de São Paulo também na região subtropical, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio. E apenas o norte do Amazonas, o norte do Pará, boa parte do Amapá e uma boa parte de Roraima estão acima da linha do Equador, tá? Então nós temos ali parte do Brasil que pertence ao hemisfério norte, tá? A gente falou de hemisférios aqui, né? Pertence ao hemisfério setentrional, pertence ao hemisfério boreal, tá? Então o Brasil ele está no hemisfério ocidental e a maior parte dele no hemisfério sul. Apenas um pedaço do norte do Brasil está no hemisfério norte, tá bom? Lembrando disso tudo, a gente vai ver o mapa aqui que eu vou trazer para vocês, que é um mapa interessantíssimo, muito importante para a gente entender os climas do Brasil. Não é um mapa que foi desenvolvido por mim, não foi um mapa desenvolvido pelo Story Studio, tá? Esse mapa ele é um mapa feito por um outro criador de conteúdo de geografia, um outro professor de geografia que também criou um mapa de climas. Ele trouxe muitos detalhes no seu texto. Eu posso deixar o texto como referência para vocês, tá? Aqui para vocês. O texto é do Tudo Gel, né? Feito pelo Matheus Oliveira, tá? Vou deixar aqui Climas do Brasil, um texto feito por ele, ok? Com vários mapas também desenhados por ele. E deixa eu ver se eu acho o desenho que eu preciso para mostrar para vocês. Achei, tá? Abrir. Isso. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês aqui na tela de captura a imagem que eu preciso. Ó, lembrando, é Tudo Gel, tá? Esse mapa é do Tudo Gel, adaptado pelo Matheus Oliveira com base nos dados do IBGE. Vou mostrar o site para vocês aqui, ó. Cadê? Eu preciso F11, ó. tudogel.com.br. Vou deixar o link para vocês acessarem o texto dele sobre climas do Brasil, tá? Ele publicou em 7 de maio de 2020. Tem outros mapas lá que mostram a questão da movimentação dos oceanos, maritimidade, continentalidade, mostra lá vários climogramas que a gente vai analisar agora com base nesse outro mapa que ele fez, tá bom? Vamos lá. Bom, deixa eu estudar F11 de novo pra gente ter um zoom. Climas do Brasil. O IBGE ele considera várias mobilidades do clima. Claro que a gente, para ter uma forma mais didática de compreensão do clima brasileiro, a gente vai dividi-los dessa forma que o próprio Matheus trouxe pra gente com base no IBGE, tá bom? Primeira coisa que a gente observa, vamos lá de norte a sul, tá? Vamos começar pelo clima da região norte do Brasil, que a gente chama da área da Amazônia Legal, tá? Toda essa área verde mais destacada no mapa é a área da Amazônia Legal. E não por coincidência, é a área que a gente tem um clima equatorial, tá? Então, por causa da proximidade com a linha do Equador, nós temos um clima equatorial, nós temos grandes áreas florestadas, uma floresta tropical amazônica. E olha bem para esse climograma. Vamos entender o que é um climograma? Olhar para o climograma primeiro para a gente entender, tá? O climograma é um gráfico que ele demonstra para a gente nas linhas, nas barras, né, verticais, a gente vai encontrar o volume em milímetros de chuva. Então, ele vai medir para a gente a precipitação ao longo dos anos, ou ao longo do ano, percorrendo pelos meses. Então, a gente sempre vai ver um climograma de janeiro a dezembro, né, no primeiro mês ao último mês do ano, e a média de chuva, a média de precipitação para cada mês do ano. E a gente também, agregado a este mapa, a este gráfico de climograma, a gente vai ver a temperatura. Então, basicamente, o que a gente olha para o clima? Precipitação e temperatura, né? Então, quando a gente olha para o climograma, a gente vai ver exatamente isso sendo representado. Precipitação e temperatura, ou seja, chuva e temperatura. A linha na horizontal
E aí aqui a gente tem um mapa colorido, facilita, né? Porque azul nos remete à água e o vermelho nos remete à temperatura, né? Essa linha vermelha, essa linha horizontal, que é somente uma linha, ela traz pra gente os pontos da medida da variação de temperatura ao longo do ano, percorrendo por todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. Então, enquanto o gráfico em barra na horizontal, na vertical, mostra o volume de água, volume de chuva em milímetros de chuva ao longo do ano, percorrendo por todos os meses, a parte da linha horizontal representa pra gente a temperatura, a variação da temperatura média ao longo dos meses percorrido por um ano, de janeiro a dezembro, tá? Ficou claro isso, gente? Por favor, deixe nos comentários, manda mensagem pra gente lá no direct do Instagram se não ficou detalhado, e manda também lá no fórum, que posso tirar sua dúvida por lá. A gente faz um plantão de dúvida mais pra frente, corrigindo questões ao vivo, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, não se preocupa, vai ficar gravado no módulo de aulas ao vivo, tá? Não se preocupa. Bom, olhando pra cá então, a gente vai ver que o climograma de um clima equatorial, ele é formado por precipitação constante ao longo do ano. A gente vai ter uma queda da precipitação ali em abril para junho, né? Mas a queda mesmo acontece julho, agosto e setembro, né? São os meses que menos chove nessa região de clima equatorial. Porém, a temperatura ela é constantemente elevada. Ela vai beirar ali os seus 30 graus ao longo do ano todo. Ela não tem uma grande variação mesmo no regime de chuva baixa. No regime de chuva baixa, inclusive, ela sobe um pouco mais a temperatura, tá? Então a gente vai ver que, apesar de chover ao longo do ano, quase que constantemente, a gente vai ver um período de baixa quantidade de água em julho, agosto e setembro, porém a temperatura mantém-se sempre elevada na linha equatorial, tá? É bem quente por lá. Eu tenho uma grande amiga que foi para Colômbia recentemente, clima também equatorial, e ela sofreu com calor. Tá? E a gente está vivendo um inverno no hemisfério sul, mas lá já é parte do hemisfério norte, e a gente considera essa área meio que uma área mista entre hemisfério sul e norte, porque é uma área equatorial, então ela tem uma temperatura constante ao longo do ano, não interessa se é inverno ou verão, está sempre constante, sempre elevada. Quando a gente olha para o clima ali semiárido, que a gente está vendo ali Quixeramobim, no Ceará, né, essa área amarronzada, a gente vai ver que a temperatura também é elevada, também vai subir próximo ao mês de julho, como acontece na região equatorial, porque ela também está próxima à linha do Equador. Só que olha o regime de chuva como é que muda, né? Chove bastante entre fevereiro e março. Mentira, fevereiro e maio, né? Fevereiro, março, abril e maio chove muito. Né? E a temperatura fica um pouco mais baixa por causa disso. E pro sertanejo nordestino, esse é o período do inverno. E para nós aqui no clima tropical é o outono, né? Para eles já é o inverno, né? Para nós aqui a gente está saindo do verão indo pro outono e para eles é o inverno. Né? Eles consideram o inverno por quê? Porque ali é o momento que a temperatura cai um pouco e chove bastante. Né? E obviamente, por ser uma região semiárida, o regime de chuva é só ali. Né? Depois, quando chega junho, julho, o regime de chuva se acaba, a gente fica sem chuva durante todo esse período aí da primavera e o início do verão no Nordeste, ali nessa região perto de Quixeramobim, na região ali da Caatinga, a gente tem uma alta temperatura e pouquíssima chuva, então a seca é bem forte nessa região, principalmente nesse período do ano. Descendo ou indo para o lado leste do mapa, a gente vai ver que o mapa começa a ficar verde fluorescente. Né? Essa área verde fluorescente do mapa é o clima tropical litorâneo. Repara que nós temos 3 climas tropicais, né? O litorâneo, de altitude, e o clima tropical típico, né? São 3 aqui. Então, por isso que quando o Jorge Benjor canta "Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza", ele está falando do nosso país ser um país que tem a maior parte do seu território, e a maior parte da sua ocupação populacional, um clima tropical. No clima tropical litorâneo é meio óbvio, né? É no litoral. E o clima tropical litorâneo tem chuva, muita quantidade de chuva, principalmente no meio do ano. E a temperatura alta, temperatura elevada, um pouco mais baixa do que a temperatura equatorial e do que a temperatura semiárida, mas ainda assim uma temperatura que vai beirar seus 28, 27 graus, né, seus 30 graus aí chegando aos 30 graus, um pouco até mais que isso em algumas regiões aí, né, principalmente aqui próximo ao Trópico de Capricórnio, no Rio de Janeiro. Mas a gente vai observar que tem bastante chuva nessa região do meio do ano, tá? O que não vai acontecer, por exemplo, numa região de clima tropical de altitude. Sul de Minas Gerais, até o centro de Minas Gerais, o norte do estado do Rio de Janeiro, o centro do estado de São Paulo, o sul do estado do Mato Grosso do Sul, Brasília, por exemplo, né, o Distrito Federal, tem
uma altitude mais elevada, mesmo sendo de clima tropical. Então a gente chama de clima tropical de altitude. Por quê? Porque lá a temperatura é um pouco mais baixa no clima tropical tradicional. Ela vai ser mais baixa mesmo, vai beirar os 20 graus, 21 graus, 22. Vai chover bastante no verão, mas o inverno não vai ter chuva. Então, ou seja, o inverno é seco e frio. E o verão, quente e úmido. Mas isso é muito mais perceptível no clima tropical típico. Porque o clima tropical típico, a gente vai ver ali o exemplo Cuiabá, no Mato Grosso, a gente vai ver que chove muito no verão, a temperatura é bem elevada no verão, isso acontece também no estado do Rio de Janeiro, né? Não se engane, mas o inverno é muito seco, o inverno não chove, né? É extremamente seco e a temperatura baixa um pouquinho. Ou seja, o tropical típico, ele é comum em boa parte do Brasil. Olha bem essa mancha rosa, né? A gente vai ver que é bem comum. E quando a gente olha para o subtropical, é chuva constante mesmo, é o ano inteiro chovendo, né? Curitiba é conhecida como a cidade da chuva, por exemplo, então a gente tem muita chuva, muita chuva ao longo do ano. E as temperaturas são mais baixas, exatamente porque a gente já saiu da zona tropical, né? Abaixo do trópico não bate tanta radiação solar, então vai ser mais frio mesmo. E na região do inverno brasileiro, né, que é o nosso inverno do hemisfério sul, entre 22 de junho e 22 de setembro, nós temos ali uma temperatura bem mais abaixo. Pode chegar a temperaturas abaixo de zero nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Como a gente já viu aí, geada, neve. Isso aconteceu esse ano, inclusive. Então observa que o clima subtropical ele é mais frio, mas ele tem regime de chuva constante, chove muito e bastante ao longo do ano. Lembra da tragédia do Rio Grande do Sul? Ele é uma intensificação desse clima subtropical por causa do El Niño, do efeito do El Niño e da Laninha, principalmente do El Niño, que vai intensificar o clima subtropical naquela região ali serrana do Rio Grande do Sul, aumentando o volume de chuva na cabeça dos rios, levando mais água para as regiões de planície próximo a Porto Alegre, causando toda aquela tragédia que foi no estado do Rio Grande do Sul no ano passado, tá? Então, entendido os climas do Brasil, entendido quais são os elementos e fatores climáticos, eu vou deixar para vocês então esse mapa mental, esse mapa com os climogramas, tá? Do nosso colega aí, do Matheus Oliveira. Deixa eu tirar aqui. E também o texto dele sobre climas do Brasil, tá bom? Ele já fez um resumo brilhante, bem interessante sobre o assunto. Vou deixar para vocês disponível aí também, tá bom? Obrigadão por quem assistiu até aqui. Vamos para a próxima aula. Lembrando, a próxima aula ó, já está aqui engatilhado. A gente vai falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros e também do mundo como patrimônio ambiental. Beleza? Valeu, falou!